Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. A música na qual nós vamos mergulhar agora é daquelas que param o tempo. A Lista, de Oswaldo Montenegro. Eu sou Fabi, sou psicóloga e esse aqui é o canal Produtividade no Divã. É um espaço onde a gente fala de emoções, a gente fala de memória, escolhas e como tudo isso vai moldando a nossa vida. Aproveita e se inscreve no canal e já deixa o seu like porque hoje nós vamos fazer uma análise psicológica, estrofe por estrofe, dessa canção que mexe com todo mundo. Inclusive, essa música, ela foi escrita no final dos anos 90. A lista virou um verdadeiro hino da memória afetiva. Ela questiona amizades, os sonhos, os amores, as nossas escolhas e tudo com uma delicadeza que só através da arte mesmo. Você com certeza vai se enxergar nessa música e talvez enxergue coisas que ainda não tinha parado para perceber. Vamos lá. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Muito bem. Tenta fechar os olhos por um instante e trata de pensar quem estava na sua vida há 10 anos atrás. E hoje você já não tem a menor ideia sobre por onde é que anda. Essa música, ela começa abrindo um convite para rever o que é que ficou no caminho. As amizades que pareciam eternas, pessoas que foram a base emocional por tanto tempo. E às vezes a gente se culpa por ter se afastado. Outras vezes, simplesmente a vida mudou mesmo, mudou de direção. E aqui, o Oswaldo, ele só faz uma pergunta. Ele nos faz olhar com mais gentileza para nossa própria história, porque crescer muitas vezes também significa perder. E para isso é que nós somos convidados a aprender a honrar aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente foi, sem se prender àquilo que não existe mais. Então, quando ele pergunta quantos você ainda vê todo dia e quantos você já não encontra mais, essa é uma parte que toca num ponto essencial da psicologia, que é a continuidade dos vínculos. Mesmo quando a gente não vê mais aquela pessoa, a presença daquela pessoa segue viva dentro da gente. Às vezes segue como uma saudade, às vezes é como uma dor, às vezes como gratidão. E tem também, é claro, aqueles que ainda estão por perto, mas talvez a gente nem esteja tão presente assim. Essa música nos provoca a retomar o que vale a pena e tentar deixar ir em paz aquilo que já cumpriu o papel. Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Os sonhos antigos, eles carregam partes de quem a gente já foi e de quem a gente ainda poderia ser. Mas, veja, a vida, ela tem boletos, ela segue com responsabilidades e também cheias de frustrações. E aos poucos, a gente vai guardando estes nossos sonhos numa gaveta chamada depois. Só que esse depois, ixi, ele quase nunca chega. E aí vem uma pergunta, e uma pergunta dolorida: será que eu desisti de mim? Veja, é que às vezes não se trata de desistência, se trata de proteção. Foi o melhor que deu para fazer naquela época, naquela fase da sua vida. Só que agora, ouvindo esse verso, talvez você possa revisitar algum destes sonhos. Só um. E só por hoje. E aí você deixa esse sonho antigo dar uma respirada de novo. Mesmo que seja só em pensamentos, porque isso faz bem, isso só por si ajuda a dar uma arejada. Olha só, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. Estes versos aqui, eles são sobre as nossas promessas emocionais. E não é só sobre casais, mas também de amizades, promessas feitas entre os familiares, parceiros de vida, gente que a gente dizia que para sempre ainda é pouco. E mesmo assim, o tempo foi passando e foi levando. Aqui, o Oswaldo, ele não tá cobrando uma fidelidade eterna, não tá não. Aqui ele tá apenas
perguntando o seguinte: o que foi que se manteve? O que foi que conseguiu sobreviver ao tempo, que sobreviveu às mudanças, aos tropeços da vida? E o mais interessante, ele não está falando disso aqui com dor, não. Embora possa, quando a gente escuta isso, possa gerar uma dorzinha aqui dentro. Mas o que ele está falando, o que ele está perguntando com curiosidade e com compaixão, é porque mesmo o amor que não ficou, ele também ensinou alguma coisa. Agora, o amor que ficou, as pessoas que ficaram, esses aí merecem ser olhados e cuidados com mais presença. Onde você ainda se reconhece na foto passada no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Ai, que pergunta que é essa? Isso aqui é uma sessão dolorida, é de terapia? Só se for. Porque tem dias que a gente olha pro espelho e não se encontra lá dentro mesmo, não. É o corpo que mudou, é o brilho dos olhos que já não é o mesmo, ou às vezes até é o mesmo, mas é que ele tá lá escondido, bem escondido, embaixo do cansaço. E a foto do passado, muitas vezes ela engana. Aham. Ela mostra uma juventude que até parecia muito feliz, mas que talvez estivesse escondendo algumas dores e que hoje, graças ao tempo, você se deu conta de curar. E aí, de novo, o Oswaldo, ele propõe aqui algo que não é nostalgia, é autorreconhecimento, autopercepção. Ele pergunta em que pedaços da sua história você ainda se vê com verdade. E onde é que você já não se reconhece nem no passado, nem no presente. Porque talvez seja a hora de você criar um novo reflexo para você. Algum reflexo que tenha mais a ver com quem você está se tornando nesse momento atual da sua vida. Hoje é do jeito que você achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? E aqui ele junta duas perguntas que parecem distantes, mas não são não. Primeiro, a vida virou realmente o que você imaginava que ia ser? E logo depois ele pergunta o seguinte: quem foi que ficou para trás na sua caminhada da sua vida? Isso aqui toca num ponto central da psicologia também, que é o preço das nossas escolhas. Porque muitas vezes, para conquistar alguma coisa, não tem como. A gente acaba se afastando de alguma outra coisa. A gente muda de rota. A gente acaba deixando pessoas muito queridas pelo caminho. E muitas vezes é porque simplesmente não coube mais mesmo. Não houve briga, não houve mágoa, mas teve movimento, o movimento da vida. Mas mesmo assim dói. O que que a gente pode fazer? Dói porque a gente nunca sabe ao certo quem foi que desistiu de quem. E de verdade, isso talvez nem seja tão importante assim. O que importa é o que isso diz sobre você hoje. O que isso diz, o que e quem você decide manter por perto agora. Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quando a gente é mais novo, eu acho que tudo parece um grande enigma, que tá ali só esperando por respostas. Por que será que as pessoas traem? Por que será que algumas pessoas vão embora? O que que acontece? Por que é que a vida parece tão injusta às vezes? A gente quer e a gente precisa entender tudo, mas com o tempo a gente vai percebendo que nem tudo dá pra gente entender. Algumas pessoas a gente vai ter que só aceitar mesmo, porque não tem muito o que fazer para além disso. E esse trecho aqui, ele fala dessa coisa da onipotência. É sobre perceber que nem sempre todos os porquês terão respostas. E mesmo assim, a vida vai continuar, meu bem. E ironicamente, às vezes é quando a gente solta, a gente se liberta de algumas perguntas, é que tem a possibilidade de vir uma resposta diferente, que é paz. Quantos segredos você guardava e hoje são tolos, ninguém quer saber. Essa parte aqui eu acho que é de uma beleza interessante e que é triste também, porque ela mostra como que o tempo ele relativiza até o que parecia importante demais da conta. Sabe aquele segredo que tirava o seu sono? Aquele segredo que você achava que ia ter que carregar por toda a vida? Então, daí hoje talvez ele pareça uma coisa tão pequena e também tão tola, ou simplesmente
não tenha mesmo ninguém mais interessado nisso. Parece que você perdeu o seu tempo à toa. Mas isso aqui não significa que isso não tenha sido doloroso lá atrás. Foi real de verdade, foi intenso. Essa percepção da mudança, muitas vezes, ela só significa que você cresceu. A nossa percepção ela vai mudando. Então aquilo que antes era um peso, era difícil, agora vira só mais uma página aí do livro da sua história. Isso aqui é transformação emocional. E o melhor, sem precisar ter apagado o passado. A gente vai ressignificando. Ó, mas atenção, se houverem lembranças e segredos lá do passado que ainda te trazem muita dor, terapia, por favor. Isso aqui não é a música falando não, tá? É que eu não me aguentei mesmo. Vamos lá. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Aqui a gente entra num território bem delicado, que é o território da contradição humana. Aquilo que a gente jurou que nunca vai fazer e que um dia a gente fez. Tenha sido por medo, por questão de sobrevivência, por cansaço mesmo. E aqui não é sobre justificar, é sobre reconhecer que a gente é complexo, a gente é imperfeito e a gente está sempre em construção. Porque muitas vezes ser adulto ou entrar nesse mundo adulto significa saber fazer escolhas difíceis e entender que tem que lidar com as consequências, sem se destruir por dentro. Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Aqui o Oswaldo, ele vira a chave. Ele te pergunta: e se aquilo que você tentou corrigir a vida toda e corrigiu? E se aquilo fosse exatamente o seu brilho? Sabe, a impulsividade é que te fazia correr riscos e era justamente o que te fazia ver intensamente. Ou o silêncio que você mantinha e que te julgavam com frieza por conta disso. Mas que no fundo era a sua forma de escutar e de se colocar no mundo. Quantas vezes você tentou se consertar, quando na verdade você só precisava era aprender a se acolher mesmo. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Caramba! Aqui ele tá falando das emoções que a gente é obrigado a engolir ao longo da vida, dos desejos que foram abafados, das palavras que foram caladas na nossa garganta, no nosso peito. Mas também ele fala de sobrevivência, porque mesmo sem conseguir cantar alto, mesmo assim, a gente ainda encontra assim um jeitinho de seguir na vida. O assovio é quase um sussurro da alma. E aí eu te pergunto o seguinte: o que é que apareceu aí na sua lista hoje? Olha só, pode ser um sonho que estava aí dentro, esquecido, uma amizade boa que você percebeu que ainda pulsa, um defeito que talvez você já não queira mais esconder. E se você gosta de ver a psicologia misturada com arte, com política e com viés mais social, eu te convido, é claro, a se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E te convido também a assistir a análise da música Como os Nossos Pais, com a Maria Rita, que é filha da Elis Regina, que vai ajudar um bocado na reflexão de toda essa lista que a gente acabou de fazer. A gente se vê logo mais. Um beijo. Mua! Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo